Ao longo dos milênios, os humanos expressam suas vontades e desejos de diversas maneiras. Dentre elas, a arte, como o desenho e a escultura, habilidades que foram aprimoradas ao longo do tempo. Um exemplo de arte desse tipo são os belíssimos mosaicos. Por serem muito duradouros, os mosaicos são chamados de pinturas para a eternidade. Os próprios sumérios começaram essa arte há muito tempo atrás. Especialistas estimam que próximo ao ano 3000 a.C. Eles criavam formas geométricas inovadoras e eram profundamente influenciados pela arte de confeccionar tapetes. Algum tempo depois, o antigo Império Bizantino aderiu a essa técnica, até que ela alcançou o poderoso povo romano. Foi a partir desse momento que os mosaicos ganharam verdadeira forma e identidade, sendo propagado agora em todas as partes do mundo. Ainda hoje, muitos séculos depois da queda do Império Romano, mosaicos dessa civilização continuam a ser encontrados por arqueólogos no mundo todo. Quer saber um pouco mais sobre algumas dessas descobertas? Então fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Igrejas, casas, prédios, calçadas, muros, todos esses locais se renderam à bela arte dos mosaicos. Uma arte feita com pequenas peças coloridas que podem ser pedras de granito, fragmentos de vidro, pedras semi-preciosas e que podem ser aplicadas em qualquer superfície. A arte do mosaico, sem dúvida, é uma das técnicas que mais exige paciência e delicadeza por parte do artista. Porém, toda a dedicação e tempo que essa arte demanda é recompensada, pois o resultado final é impressionante. A história dessa técnica tem origem há muito tempo, há aproximadamente 7.000 anos. Na história, o mosaico era muito popular em Roma, principalmente em Pompeia. No entanto, há aqueles que dizem que essa arte se manifestou ainda antes, com os antigos sumérios. Esse, considerado por alguns como o povo que revolucionou a escrita e a engenharia, teria iniciado métodos semelhantes ao mosaico que evoluíram gradativamente com o passar do tempo. O mais antigo mosaico que se tem conhecimento foi encontrado na região onde hoje é o Iraque. Foi feito com argila moldada em forma de estaca que eram prensadas na parede, bem semelhante aos modelos criados pelos sumérios. Além das paredes, também foram encontrados em pavimentos de calçadas e muros independentes. Ainda existem registros de calçadas pavimentadas com mosaicos na Macedônia que datam, em estimativa, do século VI a.C. Nessas calçadas, os seixos, um tipo específico de pedra, foram utilizados largamente. Mais adiante, no fim do século V a.C., pedras coloridas começaram a ser utilizadas para a produção de mosaico, e assim todo o show de cores passou a se refletir. A partir do século I a.C., o corte de pedras começou a ser possível e serviu para o aperfeiçoamento das técnicas. Com as pedras cortadas em cubos, os detalhes nas artes ficaram ainda mais distintos e profissionais. Assim como as modificações anteriores, isso serviu para elevar o fascínio da arte do mosaico e propagá-la ainda mais ao redor do mundo. É importante saber que em 395 d.C., Teodósio, imperador de Roma, dividiu seu império entre seus filhos Honório e Arcádio. Roma tornou-se a capital do Império Ocidental, que ficou com Honório, e o Império Romano Oriental ficou com Arcádio, cuja capital passou a ser Constantinopla, antiga Bizâncio e atual Istambul. A arte bizantina se desenvolveu no Império Romano Oriental e, com ela, a força da produção de mosaicos. Quando o cristianismo passou a ser oficialmente a religião do Império Romano, a arte sacra cristã, manifestada através de pinturas em paredes e tetos de catacumbas, mausoléus e templos, antes intolerados e perseguidos pelos romanos, ganha espaço e admiração. Belíssimos mosaicos passam a decorar esses e outros ambientes com temas relacionados ao Velho e Novo Testamento. Neste período, a técnica se desenvolveu, os artistas se tornaram mais hábeis e a qualidade das obras aumentaram, sendo considerada a expressão máxima da arte bizantina do período românico.
Os sarcófagos decorados pelos fiéis chegavam à sofisticação de possuírem relevos em seus mosaicos. Com a Revolução Industrial e, consequentemente, o aperfeiçoamento das técnicas da arquitetura, o mosaico passou a ser produzido em lajotas ou pequenos quadrados de cerâmica. Separados, eram apenas artigos, mas quando se uniam em uma só forma, geravam imagens decorativas surpreendentes em painéis coloridos. No final do século XIX e início do século XX, o arquiteto catalão Antônio Gaudí desenvolveu uma estética própria na sua arte. Gaudí utilizava recursos do mosaico em sua arquitetura, integrando a obra à natureza de forma harmoniosa. Ele rompeu com a forma plana nos edifícios e também passou a explorar as superfícies produzidas pela própria natureza utilizando a arte do mosaico. O Parque Güell, a Casa Milà e a Casa Batlló, na Espanha, são exemplos fabulosos da multiplicidade da técnica desse artista. Nos anos 50 e 60 do século XX, a moda era a utilização de pastilhas de azulejos nos pisos e paredes das construções. Na década de 90, começou a utilização do vidrotil na arte do mosaico. Nos dias de hoje, o mosaico ressurgiu, despertando grande interesse, sendo cada vez mais utilizado artisticamente na decoração de ambientes interiores e exteriores. Apesar de tudo, os mosaicos mais atraentes e charmosos ainda são os elaborados pelos romanos na época em que dominavam o planeta, com províncias espalhadas por vários continentes. Provando a magnitude dos mosaicos antigos romanos, em 2017, operários encontraram totalmente por acaso um pequeno fragmento dessa arte enterrada no chão da cidade de Akaki, em Chipre. Assim que fizeram a descoberta, imediatamente avisaram arqueólogos da região mais próxima. Os arqueólogos logo ampliaram o terreno de procura e acabaram por revelar uma obra incrível, escondida por mais de 1.700 anos embaixo do solo. De suas muitas gravuras, destaca-se cenas de cavalos de corrida, de onde veio o nome da obra. O mosaico das corridas de cavalo foi descoberto na cidade de Akaki, a mais de 30 quilômetros da capital do Chipre, na Nicósia. A existência desse mosaico era conhecida desde 1938, quando alguns camponeses descobriram um pequeno fragmento desse solo. No entanto, levou cerca de 80 anos até que os pesquisadores decidissem desenterrá-lo completamente. Este magnífico achado é de uma singularidade impressionante e é uma das 7 obras grandiosas dessa natureza encontradas pelo mundo. É também a única do gênero em Chipre, que a cada dia vem se tornando ainda mais conhecida pelas descobertas arqueológicas da antiga civilização romana encontradas em seu território. De acordo com a revista Daily Mail, esse piso encontrado mede 26 metros de comprimento e tem cerca de 11 metros de largura. Ainda de acordo com publicações da revista, é provável que o mosaico tenha pertencido a um aristocrata que viveu no país durante a dominação romana em Chipre. Quando esta cidade se tornou província de Roma, todos seus costumes também foram instalados no local, inclusive o fascínio pela arte dos mosaicos. A obra e os detalhes do mosaico são incríveis, decorado com cenas coloridas de corridas de cavalos nas quais 4 cocheiros aparecem com seus carros, cada um arrastado por 4 cavalos. Os pesquisadores acreditam que o mosaico nos mostra diferentes facções ou equipes que competiram na Roma antiga. Eles também explicam que o hipódromo era um lugar muito emblemático nos tempos romanos, que era o centro de um grande número de eventos. Não só sediou competições esportivas, mas também foi o lugar onde o imperador apareceu diante de seu povo e projetou seu poder. O hipódromo era usado para diversos eventos. Os mais espetaculares de todos eram, sem dúvida, corridas de cavalos e carruagens. Portanto, o artista responsável por idealizar o mosaico provavelmente importou-se em denotar toda a beleza e emoção que os antigos romanos sentiam ao acompanhar eventos como esses. Além disso, o mosaico revela algumas informações sobre os interesses das classes mais altas do século IV d.C. Pesquisadores descobriram que a maioria dos achados antigos importantes da ilha de Chipre são geralmente encontrados ao longo da costa. Essa ideia veio à mente dos especialistas pelo fato de que, ao longo dos milênios, foi por essa área litoral que as principais cidades surgiram e floresceram logo depois. Chipre já foi um dia uma ilha moderna e desenvolvida,
conhecida por sua produção de cobre, madeira, cerâmica e muitos outros produtos valiosos da época. Por esse motivo, é comum que muitos mosaicos tenham sido feitos por aqui. A verdade é que, mesmo que alguns exemplos de mosaicos tenham sido encontrados ao longo das eras, o caminho para revelar toda a riqueza dessa arte ainda é longo e requer muito tempo.